Item 51 do material didático, o nascimento de Sem. Eu coloquei aproximadamente 2442 a.C., o nascimento de Sem. Separei aí Gênesis, capítulo 11, versículo 10, que nos diz o seguinte: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, 2 anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos de idade. Interessante essa frase, né? Ou seja, o dilúvio aconteceu quando Sem tinha 98 anos de idade. Ele nasceu 98 anos antes do dilúvio, por isso eu coloquei aí 2442. E o comentário diz: o dilúvio ocorre próximo de 2344 a.C., 1646 anos depois da criação de Adão. Como Sem contava com 100 anos depois do dilúvio, ao gerar seu primogênito, concluímos que ele nasceu no ano 2442 a.C., 92 anos antes do dilúvio. Deus havia anunciado o dilúvio a Noé cerca de 22 anos antes do nascimento de Sem. Pois bem, eu também mandei aí, vocês têm aquela linha do tempo que eu faço para nós podermos rever todas essas datas para vocês poderem entender melhor. E observem essa linha do tempo. A criação de Adão, como eu falei com vocês, está lá, é o primeiro tópico à esquerda, ocorreu próximo de 4.000 a.C. 500 anos depois, cerca de 3.500 a.C., foi encontrado na região do Nilo, que é chamada de terra de Quemete, que depois será chamado de Egito, o que os arqueólogos chamaram de múmias de Gebelém. Eu uso aqui para poder lembrar vocês. A Bíblia anuncia que entre os descendentes de Caim, a violência, o assassinato era algo normal. E os arqueólogos encontraram lá, dataram de 3.500 a.C., um homem esfaqueado. 3.300 a.C. é o surgimento dos sumérios e o surgimento da escrita cuneiforme. 3.200 a.C., surgimento dos queméticos, que são os descendentes de Caim, e a escrita hieroglíficas, e o surgimento de Narmer, o primeiro faraó. Bom, próximo de 2700, aparece a idolatria Inanna e Dumuzi, que são Adão e Eva. Entre os descendentes de Sete, eles teriam sido objeto de idolatria. E surge o primeiro calendário entre os descendentes de Caim. Em 2650 é construída a pirâmide escalonada. Em 2630 a pirâmide inclinada. E coloquei em destaque 2551 a grande pirâmide de Khufu, que é a maior de todas as pirâmides, né? Construída até hoje, que é chamado pirâmide de Quéops pelos gregos. Em 2500 a.C., ou seja, cerca de 200 anos antes do dilúvio, aparece a edificação de Stonehenge lá no norte da Europa, na atual Inglaterra. E aqui eu quero frisar, nós estudamos esse tópico, é só vocês reverem lá, né? Como a civilização havia se espalhado. Passaram-se cerca de 1.500 anos desde Adão, e faz sentido, né, acreditar que a civilização poderia ter ido tão longe. Provavelmente nós estamos tratando dos descendentes de Sete, provavelmente foram eles, os sumérios, que foram até Stonehenge. Mais ou menos nessa época também, eu falei para vocês que os arqueólogos dizem
que o calendário maia, ele diz que os maias são descendentes que existiram de um povo que existiu nessa época, próximo de 3000 a.C., né? Ok? Então, talvez as pirâmides maia foram construídas nessa época também. 2464 a.C., Deus anuncia o dilúvio a Noé. 2450 a.C., segundo os arqueólogos, foi construída a Esfinge. E Eanatum se torna rei de Lagash, é aquele homem que faz guerra à cidade de Uma, e, segundo os arqueólogos, seria o homem que conseguiu unir as cidades sumérias, tá bom? Depois dele vai surgir uma pessoa de destaque também. Pois bem, então aqui nós temos que acrescentar, né, 2442 a.C., ou seja, cerca ali de 8 anos depois da Esfinge, o que acontece? Nasce o primeiro filho de Noé. Noé já recebeu de Deus o anúncio do dilúvio e nasceu o seu primogênito, Noé. O item 52 do material didático vai falar de um outro homem de destaque na história, segundo a arqueologia, que foi um homem chamado Lugalanda. Ele era filho do sumo sacerdote de Lagash. Vamos lembrar que Lagash era uma cidade de destaque, ok? Eu falei para vocês aí de Eanatum, que foi aquele homem que conseguiu conquistar várias cidades da Suméria, ok? Então, esse Lugalanda, ele era filho do sumo sacerdote de Lagash. O rei era determinado pelo sumo sacerdote, e seu pai lhe colocou no trono. Né? Um pequeno favorecimento, talvez fosse um grande rei, né? Um grande homem. Os documentos sumérios o descrevem como um rei rico e corrupto, explorando os pobres e confiscando grandes extensões de terra. Ou seja, corrupção, esse mal aí que se destaca no Brasil e no mundo, né? Ele já existia lá antes do dilúvio. E coloquei para vocês uma imagem que os arqueólogos apresentam, né, que é o selo de Lugalanda. Vocês vão observar ali na parte superior alguns escritos, um escrito cuneiforme, né, que descrevendo essa história. E um selo, normalmente qual era a finalidade de um selo? O selo ele vai ser usado aí na história, até nos dias do Novo Testamento e tempos depois, né? Era usado normalmente para indicar a autoridade de um rei. Então normalmente usava aquele selo em tinta ou em pedaços de barro para dizer: essa aqui é uma pessoa autorizada do rei X. Bom, um outro homem que vai se destacar é um homem chamado Urukagina. Tem uma estátua aí de Urukagina. Reinou de 2380 a 2360 a.C. na cidade de Lagash. Okay? O comentário diz: Urukagina promoveu reformas sociais e na legislação de Lagash. Procurou controlar a burocracia crescente que quase não beneficiava o pobre, a viúva e o órfão. Urukagina organizou o primeiro código de leis da humanidade. Dependendo aí do escrito que você for ver, alguns acham que o primeiro código de leis da humanidade seria um código já até pós-diluviano, né? De um homem que governou a Babilônia, o chamado Código de Hammurabi. Mas depois a arqueologia foi encontrando outros achados, e hoje o achado mais antigo de um código de lei seria desse homem chamado Urukagina, que parece ter sido um bom rei, né? O comentário prossegue.
Apesar de seus esforços para restaurar os direitos do indivíduo, seu povo não resistiu à pressão externa e Lagash foi conquistada em 2360 por Lugal-Zagese, rei de Uma. É interessante que eles estão, vamos dizer, intercalando. Então esse homem ele reinou por cerca de 20 anos, parece ter sido um bom rei, mas acabou sendo dominado por esse homem chamado Lugal-Zagese. Coloquei uma figura aí, que seria a inscrição relatando obras de Urukagina. Ele, Urukagina, cavou o canal para a cidade de Nina. No início, ele construiu o Eminu. No final, ele construiu o Essirarã. Isso é um texto, o relato do que está escrito, né, nessa inscrição, né, nesse achado da arqueologia. Tá bom, agora falando de Lugal-Zagese, né, esse rei que acabou dominando Urukagina. O item 54 do material didático, Lugal-Zagese. Eu coloquei aí uma figura de diversos achados, né, retratando uma escrita de Lugal-Zagese, ok? Fragmentado, e uma reconstrução feita desses escritos em escrita cuneiforme, já que todos esses achados são entre os sumérios, entre os descendentes de Sete. O comentário prossegue. A cidade de Uma caiu sob domínio de Sargão I, que conquistará todas as cidades sumérias e organizará o primeiro império. Então esse homem, dizem que ele foi realmente um homem poderoso. Poderia ser, para muitos foi assim o primeiro grande rei da história, né? Porque as cidades sumérias eram cidades realmente ricas, desenvolvidas, enquanto os descendentes de Caim, eles estavam preocupados em fazer aquelas grandes edificações para conquistar a imortalidade. Então viviam trabalhando por aquelas pirâmides, uma coisa de louco, né? E os descendentes de Sete, apesar deles estarem envolvidos em idolatria, em guerra, mas era uma civilização que trabalhava mais na organização das cidades. Então, segundo os arqueólogos, eles eram bem mais ricos do que, bem mais desenvolvidos e logo ricos, né, do que os habitantes da terra de Kemet. Por isso que eu falei em outro momento para vocês que provavelmente os descendentes de Sete acabaram se envolvendo, eles já eram idólatras, mas se envolveram com as filhas de Caim, com as filhas dos habitantes da terra de Kemet, e talvez tenha dominado, porque eles eram mais desenvolvidos e tinham estratégias de guerra melhores do que os descendentes de Caim.